Meu nome é Diana, tenho 32 anos e finalmente comprei a casa dos meus sonhos depois de trabalhar incansavelmente por anos. A empolgação de organizar minha primeira festa de inauguração rapidamente se transformou em tristeza quando nenhum membro da família apareceu. Todos foram ver o carro novo da minha irmã Amanda. Eu estava sentado sozinho na minha casa vazia, cercado por comida e decorações intocadas, quando meu celular acendeu com o nome do meu pai. Sua voz era fria. Precisamos conversar agora. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, me diga de onde você está observando e inscreva-se para se juntar a mim nessa dolorosa jornada em busca de cura e autoestima. Crescendo em Bloomfield Hills, Michigan, sempre vivi na sombra da minha irmã mais nova, Amanda. Nossa casa de infância era uma confortável casa colonial de 4 quartos em um bairro agradável de classe média. Mas, dentro daquelas paredes, havia uma hierarquia invisível que me colocava firmemente na base. Meus pais, James e Catherine Wilson, nunca tentaram esconder seu favoritismo. Amanda foi a filha de ouro deles desde o momento em que nasceu, quando eu tinha 4 anos. Com seu charme natural e personalidade extrovertida, ela facilmente se tornou o centro do universo familiar. Meu pai, um corretor de seguros bem-sucedido, cancelava suas reuniões para assistir às peças de teatro da Amanda na escola primária, mas sempre faltava às minhas cerimônias de honra. Minha mãe, corretora imobiliária de meio período, passava horas comprando com a Amanda o vestido de baile perfeito, enquanto me dizia para simplesmente escolher algo da liquidação para o meu. A Amanda só precisa de mais atenção, dizia minha mãe sempre que eu tentava expressar meus sentimentos. Ela é mais sensível que você. Você é a nossa força, Diana. Entende, né? E como eu queria desesperadamente a aprovação deles, eu sempre balançava a cabeça e dizia: eu entendi. O padrão continuou ao longo dos nossos anos escolares. Quando fui aceito na Universidade de Michigan com uma bolsa parcial para arquitetura, meus pais mal me reconheceram no jantar. 2 semanas depois, quando Amanda entrou na Michigan State University para estudar negócios sem bolsa, eles deram uma festa surpresa para ela e convidaram toda a família. Sua irmã precisa de incentivo, explicou meu pai quando questionei a discrepância. Você sempre consegue tudo, de qualquer forma. É fácil para você. Mas nada do meu sucesso veio facilmente. Trabalhei 30 horas por semana em uma cafeteria do campus, mantendo uma média de 3,8 em um programa exigente. Participei de concursos de arquitetura e ganhei prêmios que meus pais nunca exibiram. Eu me formei com honras, enquanto Amanda mal passou, com 2,5. Mesmo assim, deram uma festa de formatura luxuosa para ela e simplesmente me levaram para jantar no meu restaurante favorito, que na verdade era o favorito da Amanda. Depois da faculdade, trabalhei em um prestigiado escritório de arquitetura em Detroit. Vivia frugalmente em um apartamento minúsculo, economizando cada centavo possível para realizar o sonho da casa própria. Durante 8 anos, fiz horas extras, assumi projetos freelance adicionais e ascendi na carreira. Quando fui promovido a arquiteto sênior no ano passado, finalmente consegui o suficiente para dar entrada de uma casa. A casa que encontrei era tudo o que eu sempre sonhei, uma casa de estilo artesão dos anos 1920 com piso de madeira original, estantes embutidas e uma charmosa varanda frontal. Precisava de reformas, mas vi seu potencial imediatamente. Localizado em um bairro histórico em Royal Oak, era perto o suficiente para visitar a família, mas longe o suficiente para estabelecer minha independência. Passei 6 meses reformando eu mesma nos fins de semana, aprendendo sobre encanamento e eletricidade em vídeos do YouTube, lixando pisos até minhas mãos ficarem com bolhas e pintando todas as paredes com o tom perfeito. Esta casa representava mais do que apenas a posse de um imóvel. Era uma prova tangível de que, apesar de ter sido ignorada durante toda a minha vida, eu era capaz de criar algo belo para mim. Era a minha declaração de independência, a minha maneira de dizer que eu era importante, mesmo que a minha família não percebesse. Quando a reforma finalmente terminou, planejei minha festa de inauguração com muito cuidado. Enviei os convites com 3 semanas de antecedência, não apenas por mensagem de texto. Escolhi especificamente um sábado, quando sabia que todos da minha família estariam disponíveis, confirmando várias vezes com minha mãe para garantir que a data fosse válida. Planejei um cardápio com todos os pratos favoritos da nossa família, as almôndegas suecas da minha avó, os coquetéis de bourbon preferidos do meu pai e até o bolo de chocolate com framboesa favorito da Amanda, da confeitaria que ela tanto amava.
Criei painéis de fotos pela casa, incluindo muitas fotos de família. Queria que minha casa honrasse minhas raízes, ao mesmo tempo em que estabelecia meu próprio espaço. Comprei toalhas novas para o banheiro, comprei flores frescas para cada cômodo e até instalei iluminação adicional no quintal para a noite. Na semana anterior à festa, liguei para meus pais para confirmar a presença. Não perderíamos isso por nada, querida, garantiu minha mãe. Papai e eu estamos muito orgulhosos de você. Essas palavras significaram tudo para mim. Talvez esse marco fosse finalmente reconhecido por eles. Talvez comprar uma casa para mim aos 32 anos fosse significativo o suficiente para conquistar a atenção e o orgulho genuínos deles. Amanda me ligou 2 dias antes da festa. Mal posso esperar para ver essa casa de que você tanto fala, disse ela. Mamãe disse que você está trabalhando nela há uma eternidade. Espero que valha a pena todo esse esforço. A provocação sutil era típica da Amanda, mas optei por ignorá-la. Eu estava determinada a tornar aquele dia positivo. Será ótimo ter todos juntos, disse ela com sinceridade. Fiz todos os seus pratos favoritos. Ah, que gentileza sua, ela respondeu. Te vejo sábado às 4, certo? Sim, pontualmente às 16 horas, confirmei, sentindo uma onda de expectativa. Finalmente, minha família veria o que eu havia conquistado. O sábado chegou com um tempo perfeito, um céu azul e claro em Michigan e uma brisa suficiente para tornar a experiência de sentar na minha nova varanda um prazer. Acordei às 6 horas da manhã, animada demais para dormir. Às 7 horas, eu já estava limpando superfícies que já estavam impecáveis e reorganizando móveis que estavam perfeitamente posicionados. Passei a manhã cozinhando, enchendo minha cozinha com os aromas familiares das receitas da infância. As almôndegas suecas cozinhavam em seu molho saboroso, exatamente como minha avó havia me ensinado. Preparei pratos de legumes, tábuas de queijos e 3 molhos diferentes. Assei as barrinhas de limão favoritas da minha mãe e comprei o bolo de chocolate e framboesa da Amanda. Queria que todos se sentissem especiais, que soubessem que pensei neles especificamente ao planejar este dia. Ao meio-dia, mandei uma mensagem de lembrete para todos. Mal posso esperar para ver vocês às 16 horas. O endereço é Rua Oavodo 823. Há bastante estacionamento na rua lateral. Minha mãe respondeu imediatamente. Estou ansiosa, querida. Meu pai, até lá. Amanda, não perderia. As respostas alimentaram minha empolgação. Tomei um cuidado extra ao me arrumar, escolhendo um vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião, um verde escuro que realçava meus olhos e me fazia sentir confiante. Arrumei meu cabelo, apliquei maquiagem com mais cuidado do que o normal e até gastei dinheiro com um perfume novo. Esse era o meu momento, e eu queria estar com a melhor aparência e me sentir o melhor possível. Meus amigos mais próximos chegaram pontualmente às 16 horas. Kate e Michael trouxeram uma linda planta, e Jen e David me presentearam com um conjunto de taças de vinho artesanais. Abrimos uma garrafa de champanhe, mas eu ficava olhando para a porta, esperando minha família. 4h30 chegou e passou. Nenhuma família. Eles provavelmente estão atrasados, disse aos meus amigos, checando meu celular novamente. Nenhuma mensagem. Às 4h45, enviei uma mensagem em grupo. Está tudo pronto. Vocês estão a caminho? Nenhuma resposta. Às 5h15, a festa estava a todo vapor, com cerca de 15 amigos reunidos na minha sala e no meu quintal, mas a ausência notável de qualquer membro da família pairava sobre mim como uma nuvem. Mantive o celular na mão, verificando-o a cada poucos minutos. Tentei ligar para minha mãe, mas caiu direto na caixa postal. O mesmo aconteceu com meu pai. O telefone de Amanda tocou, mas ela não atendeu. Às 5h30, Kate me encontrou na cozinha fingindo estar ocupada com a comida. Você está bem? Perguntou ela gentilmente. Sua família ainda não chegou. Tenho certeza de que há uma boa explicação, eu disse, mas minha voz falhou um pouco. Talvez tenha havido trânsito ou algo assim. Às 6 horas, enquanto eu enchia o balde de gelo, meu celular finalmente vibrou com uma mensagem. Meu coração disparou, mas não era a mensagem que eu esperava. Mãe, desculpa, querida. Estamos na concessionária com a Amanda.
Ela decidiu espontaneamente comprar aquela Mercedes que estava de olho. Que legal! Talvez passemos lá mais tarde, se não estivermos muito cansados de tanta papelada. Guarde um pouco de bolo para nós. Olhei para o celular, incrédula. Minha irmã tinha decidido espontaneamente comprar um carro no dia e hora exatos da minha festa de inauguração, e meus pais tinham escolhido ir com ela em vez de comparecer à minha comemoração. O tom casual da mensagem da minha mãe, como se fosse um pequeno conflito de agenda e não uma rejeição completa, me magoou mais do que a ausência em si. Respondi com as mãos trêmulas: a festa começou há 2 horas. Todo mundo está perguntando onde você está. Mãe, não seja dramática, Diana. É só uma festa de inauguração. Podemos ver sua casa a qualquer momento. Este é um grande momento para sua irmã. Apenas uma inauguração. Apenas a casa pela qual trabalhei durante 8 anos, reformei com minhas próprias mãos e preparei cuidadosamente para compartilhar com eles. Apenas a maior conquista da minha vida adulta. Guardei o celular e forcei um sorriso, mas meus amigos perceberam que algo estava errado. O clima de festa mudou. As pessoas falavam em tom mais baixo, me lançavam olhares solidários e começavam a inventar desculpas para ir embora mais cedo do que o planejado. Sinto muito, Diana, mas temos aquele compromisso amanhã de manhã, disse Jen por volta das 7h30, sem me olhar diretamente nos olhos. Claro, sem problemas, assegurei-lhe, mantendo a compostura por pura força de vontade. Às 8h30, todos já tinham ido embora, exceto Kate, minha amiga mais antiga, que conhecia a história da minha família. Eles não vêm, né? Perguntou ela enquanto estávamos na minha cozinha, cercados por comida praticamente intocada. Não, respondi simplesmente, com aquela única palavra carregando o peso de uma vida inteira de decepções. Eles foram ver o carro novo da Amanda. Kate me ajudou a embalar as sobras de comida, sua presença silenciosa mais reconfortante do que qualquer palavra poderia ter sido. Quando ela finalmente saiu por volta das 9, prometendo vir me ver no dia seguinte, fechei a porta atrás dela e observei minha casa vazia. O belo espaço que eu havia criado, com sua iluminação aconchegante e móveis cuidadosamente selecionados, agora parecia vazio. Os quadros de fotos com memórias de família nas paredes pareciam zombar de mim. Caminhei por cada cômodo, apagando as luzes, soprando as velas e recolhendo guardanapos e pratos abandonados. Na sala de jantar, o bolo de chocolate e framboesa da Amanda permanecia intocado, com a inscrição decorativa me desejando parabéns pela sua nova casa em uma letra elegante. Levei-o para a cozinha e joguei-o direto no lixo, observando o recheio de framboesa vermelha escorrer para o pó de café e cascas de vegetais como sangue. Depois que todos foram embora, afundei no meu novo sofá na casa silenciosa. O contraste entre a minha excitação matinal e a desolação atual era tão gritante que parecia físico, como uma chicotada. Fiquei sentado imóvel por quase 1 hora, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acontecido. Não se tratava apenas de perder uma festa. Tratava-se de um padrão tão arraigado na dinâmica da minha família que eles nem conseguiam mais percebê-lo. Passei a vida inteira aceitando menos, inventando desculpas para eles, entendendo quando priorizavam a Amanda. Mas algo sobre essa rejeição em particular rompeu com minhas racionalizações cuidadosamente construídas. Fui até meu escritório em casa e tirei um álbum de fotos antigo de uma caixa que ainda não tinha desempacotado. Folheando fotos da infância, vi o que sempre tentei ignorar. Fotos das festas de aniversário da Amanda com mesas cheias de presentes, enquanto as minhas mostravam apenas alguns presentes embrulhados. Manhãs de Natal em que ela se sentava em meio a pilhas de papel de embrulho rasgado enquanto eu segurava 1 ou 2 itens. Peças de teatro na escola em que ela era o centro do palco e eu ficava na última fileira. Meus pais sempre se posicionavam bem na frente dela com as câmeras em punho. Não era apenas imaginação minha ou hipersensibilidade, como sempre sugeriram. A evidência estava bem ali, na documentação da nossa família, esse desequilíbrio visível de atenção e afeto. Em seguida, encontrei meus antigos diários que mantive dos 10 aos 16 anos. Lê-los foi como abrir uma cápsula do tempo de dor. Hoje foi meu recital de piano. Pratiquei por semanas e toquei perfeitamente. Mamãe e papai vieram, mas foram embora no meio porque Amanda não estava se sentindo bem. Meu professor disse que eu poderia ter vencido a competição se eles tivessem ficado para me ver receber meu certificado. Tirei nota máxima de novo neste semestre.
Papai apenas assentiu e disse um bom trabalho antes de perguntar a Amanda sobre o jogo de futebol. Ela perdeu, mas ele a levou para tomar sorvete para animá-la. Mamãe esqueceu de me buscar no clube de debate de novo. Tive que esperar 2 horas até a senhora Peterson me levar para casa. Quando cheguei lá, minha mãe estava ajudando Amanda com o projeto de ciências dela. Ela nem se desculpou. Página após página documentavam incidentes semelhantes. Quando criança, eu registrava esses momentos com naturalidade, sem análise ou reclamação, como se estivesse catalogando padrões climáticos. Era simplesmente assim que as coisas eram. O sol nasceu no leste, a água estava molhada e meus pais priorizaram Amanda em vez de mim. O que me impressionou agora, como adulta, lendo essas entradas foi como eu havia internalizado esse tratamento. Nunca questionei se merecia algo melhor. Nunca expressei raiva. Eu simplesmente aceitei minha posição de filha menos importante e me esforcei mais para ganhar a atenção deles. Fechei o diário e voltei para a sala de estar, olhando para o espaço que havia criado com novos olhos. Esta casa representava mais do que um marco financeiro. Era minha declaração de independência de um sistema familiar que nunca me valorizou adequadamente. Mas ao convidá-los para cá, ao buscar desesperadamente sua aprovação agora mesmo, eu lhes dei o poder de me machucar novamente. Meu celular tocou com uma mensagem da Amanda. Olha só minha bebê. Ela não é linda? Em anexo, uma foto dela posando ao lado de uma elegante Mercedes conversível prata. Nossos pais, orgulhosos, ao lado dela, com taças de champanhe nas mãos. Aparentemente, a concessionária havia oferecido champanhe para comemorar a compra. O carro novo da minha irmã garantiu champanhe com nossos pais, enquanto minha casa nova nem merecia a presença deles. Desliguei meu celular completamente. Não aguentava mais ver mensagens deles esta noite. Não aguentava mais lembretes do meu status de segunda classe na família. A casa parecia diferente agora, contaminada pela rejeição deles, mas também, de alguma forma, mais autenticamente minha. Eles nunca tinham estado ali. A ausência deles preservava este espaço como verdadeiramente meu. Caminhei pelos cômodos, apagando as luzes, meus passos ecoando no piso de madeira. Na cozinha, cobri a comida intocada e a coloquei na geladeira mecanicamente. Não porque achasse que fosse comê-la, mas porque desperdiçá-la parecia muito deprimente. Meu corpo estava pesado de exaustão, mas minha mente fervilhava de lembranças e realizações. Eu havia passado 32 anos tentando conquistar a aprovação de pessoas que eram constitucionalmente incapazes de me dar. Eu havia construído meu senso de identidade nas areias movediças da validação delas. Sempre tentando ser bom o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente para finalmente ser visto. Arrastei-me para a cama sem tirar a maquiagem nem trocar o vestido de festa. O lindo tecido verde se enrolou nas minhas pernas enquanto eu me encolhia em posição fetal, finalmente permitindo que as lágrimas rolassem. Começaram devagar, depois evoluíram para soluços lancinantes que me deixaram sem fôlego. Chorei pela garotinha que ficou na última fileira da peça da escola, pela adolescente que voltou para casa sozinha na chuva, pela estudante universitária que comemorou suas conquistas na solidão e pela mulher que criou esta linda casa apenas para ficar sentada sozinha nela. Por fim, a exaustão física superou a dor emocional, e caí em um sono agitado no meu travesseiro manchado de lágrimas, com a comida da festa intocada no andar de baixo, o símbolo perfeito da indiferença da minha família. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas que eu havia esquecido de fechar na noite anterior, me acordando de um sono agitado. Eu ainda usava meu vestido verde, agora irremediavelmente amassado. Minha cabeça latejava e meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Por um momento de felicidade, não me lembrei por que me sentia tão mal. Então, os acontecimentos de ontem voltaram à tona. Peguei meu celular no criado mudo e o liguei, me arrependendo imediatamente da decisão. Uma enxurrada de notificações apareceu: 6 chamadas perdidas do meu pai, 4 chamadas perdidas da minha mãe, 3 mensagens de texto da Amanda, 2 mensagens de voz. Primeiro, ouvia as mensagens de voz. A voz do meu pai ecoava pelo meu quarto. Diana, me ligue de volta imediatamente. Sua mãe está chateada com a sua mensagem. Não gostei da sua atitude. Me ligue. A segunda foi pior. Não sei que jogo você está jogando, mas ele para agora. Sua irmã está arrasada porque você está tentando estragar o momento dela.
Precisamos conversar agora. Olhei para o telefone, incrédula. Eu estava tentando estragar o momento dela. Minha mensagem de texto simplesmente dizia que eles tinham perdido a minha festa, a qual haviam prometido comparecer. Como isso se tornou sobre os sentimentos de Amanda? As mensagens de texto eram igualmente desconcertantes. Mãe, espero que você já tenha se acalmado. Sua reação exagerada de ontem magoou muito sua irmã. Pai, me liga. Esse comportamento é inaceitável. Amanda, não acredito que você está sendo tão egoísta com o meu carro novo. Achei que ficaria feliz por mim. Aqui está outra foto dele. Talvez você possa vir vê-lo hoje. A foto anexa mostrava Amanda sentada no banco do motorista, de óculos escuros, fazendo o sinal da paz. Nossos pais estavam visíveis ao fundo, sorrindo orgulhosamente. Sentei-me na cama, a raiva substituindo a dor da noite anterior. Essa realidade distorcida em que eu era, de alguma forma, o vilão por me sentir decepcionado era irritantemente familiar. Era assim que sempre funcionava na nossa família. Os sentimentos de Amanda eram primordiais, enquanto os meus eram interrupções inconvenientes de serem administradas. Meu telefone tocou na minha mão, meu pai ligando novamente. Depois de respirar fundo, atendi. Alô? Finalmente, a voz do meu pai estava áspera de irritação. Quer explicar por que está tentando fazer sua irmã se sentir mal por causa do carro novo? O absurdo da pergunta me deixou momentaneamente sem palavras. Quando recuperei a voz, ela saiu mais firme do que eu esperava. Pai, não estou tentando fazer a Amanda se sentir mal com nada. Vocês perderam a minha festa de inauguração. Vocês prometeram que estariam aqui. Tivemos uma emergência familiar, ele respondeu. Comprar um carro não é uma emergência. Poderia ter esperado um dia. Isso não cabe a você decidir, disse ele, com desdém. A oferta de financiamento só foi válida ontem. Amanda precisava do nosso apoio. E eu não. Isso era importante para mim, pai. Trabalho nesta casa há anos. É só uma casa, Diana. Você pode nos mostrar quando quiser. A compra de Amanda era urgente. Só uma casa. Mais uma vez, a diminuição casual da minha realização me doeu. Sabe, eu disse lentamente, se a situação fosse inversa. Se eu tivesse comprado um carro na festa de inauguração da Amanda, você nunca me deixaria ouvir o fim disso. Isso é diferente, ele disse imediatamente. Como? Como é diferente? Amanda é mais sensível que você. Ela precisa de mais apoio. O refrão familiar despertou algo em mim. Uma clareza repentina que rompeu décadas de condicionamento. Ela tem 28 anos, pai. Quando ela vai parar de precisar de mais apoio do que eu? Quando eu vou poder ser tão importante quanto ela? Não seja dramática, ele retrucou. Claro que você importa. Mas você sempre foi independente. Não precisa da gente te vigiando por cada pequena conquista. Uma casa não é uma conquista pequena, eu disse, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. É a maior compra que já fiz. Trabalhei horas extras por 8 anos para economizar para ela. Eu mesma a reformei. Queria compartilhá-la com você. Bem, sinto muito se você ficou magoada, disse-lhe em um tom que não demonstrava nenhum remorso. Mas a verdade é que nunca planejamos ir à sua festa, de qualquer forma. As palavras me atingiram como um golpe físico. O quê? Amanda nos disse semanas atrás que finalizaria a compra do carro naquele dia. Não queríamos decepcioná-la. Então, você escolheu me decepcionar. E nem teve a decência de me contar. Você me deixou cozinhar, limpar e preparar para pessoas que não tinham intenção de aparecer. Viu? Foi exatamente por isso que não te contamos, disse ele, como se seu argumento tivesse sido comprovado. Você sempre exagera. Sempre teve inveja do sucesso da sua irmã. Ciúmes, repeti, incrédula. Tenho mestrado e um cargo sênior na minha empresa. Sou dona da minha casa, sem hipoteca. Amanda mora em um apartamento que você ajuda a pagar e acabou de financiar um carro que ela não pode pagar. Do que exatamente eu deveria ter ciúmes? Lá vem você de novo.
Sempre achando que é melhor que ela, explodiu meu pai. É por isso que temos que protegê-la de você. Da sua competição constante. Fiquei em silêncio, atordoado. Em que universo eu era aquele que criava a competição? Preciso ir, eu disse finalmente, com a voz rouca. Não posso ter essa conversa agora. Não ouse desligar na minha cara, ele avisou. Ainda não terminamos. Sim, pai. Acho que sim. Encerrei a ligação e imediatamente desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. A conversa se repetia na minha mente, cada palavra do meu pai revelando com mais clareza a disfunção que eu havia normalizado durante toda a minha vida. Eles nunca planejaram vir. Todas as garantias, as confirmações, a empolgação expressa eram mentiras. Eles me deixaram me preparar, torcer e esperar, sabendo o tempo todo que eles estariam em outro lugar. E, de alguma forma, incrivelmente, eu agora era o vilão da história por me sentir magoado com a mentira deliberada deles. Cheguei ao banheiro bem a tempo de vomitar violentamente. Meu corpo rejeitava fisicamente a realidade tóxica que eu acabara de receber. Ajoelhada no chão frio de ladrilhos, senti algo fundamental mudando dentro de mim. O início hesitante da raiva, onde a resignação viveu por tanto tempo. Após o confronto com meu pai, experimentei o que só posso descrever como um colapso emocional completo. Meu corpo parecia rejeitar fisicamente a realidade que eu havia sido forçado a reconhecer. Passei horas alternando entre soluços e um estado de entorpecimento e dissociação, em que olhava para as paredes sem vê-las. Pela primeira vez na minha vida profissional, liguei para o trabalho dizendo que estava doente na segunda-feira. Nunca havia faltado um dia sequer, mesmo quando peguei gripe no inverno passado. Mas eu não conseguia me imaginar em reuniões discutindo códigos de construção e preferências de clientes quando meu cenário interno estava tão completamente devastado. Preciso de alguns dias, disse a minha supervisora, sem dar mais detalhes. Ela deve ter percebido algo na minha voz, pois aprovou a folga sem questionar. Passei a segunda-feira na cama, saindo apenas para beber água e usar o banheiro. Não conseguia comer. A bela casa que representava tanta conquista agora parecia um mausoléu para meus relacionamentos familiares. Cada cômodo continha evidências dos meus preparativos esperançosos, as flores agora murchas, os móveis cuidadosamente dispostos, as fotos de família que eu havia exibido com tanto otimismo. Na terça-feira de manhã, a campainha tocou insistentemente até que finalmente me arrastei para atender. Kate estava na minha varanda, com a preocupação estampada no rosto. Você não responde a nenhuma mensagem ou ligação há 2 dias, disse ela. Eu estava preocupada. Nem pensei em verificar meu telefone do trabalho. A ideia de me comunicar com o mundo exterior parecia impossível. Kate me olhou de relance, cabelo sujo, o mesmo pijama de ontem, olhos fundos e entrou, fechando a porta atrás de si. Ah, Diana, disse ela suavemente. Algo na compaixão dela rompeu meu entorpecimento protetor. Comecei a chorar novamente, soluços profundos e intensos que me fizeram dobrar ao meio. Kate me guiou até o sofá e sentou-se ao meu lado, sua mão fazendo pequenos círculos nas minhas costas enquanto eu contava toda a história, o telefonema do meu pai, a revelação de que eles nunca tiveram a intenção de vir, a acusação bizarra de que eu estava tentando estragar o momento de Amanda. Isso é gaslighting, disse Kate quando finalmente terminei, com a voz estranhamente dura. Eles estão tentando fazer você questionar sua própria realidade para evitar assumir a responsabilidade pelo comportamento deles. Será que estou exagerando? Perguntei, sentindo a dúvida familiar se instalar. Talvez seja só uma casa. Talvez eu esteja sendo competitiva com a Amanda. Pare, disse Kate com firmeza. Conheço sua família há 20 anos, Diana. Já os vi priorizar Amanda em vez de você. Já vi você inventar desculpas para eles várias vezes. Isso não é coisa da sua cabeça. O comportamento deles é objetivamente errado. Ouvir outra pessoa validar minha experiência foi surpreendentemente poderoso. Kate ficou comigo naquele dia, certificando-se de que eu comesse alguma coisa e me incentivando a tomar banho. Antes de ir embora, ela me deu um cartão de visita. Esta é minha terapeuta, disse ela. Comecei a consultá-la depois do meu divórcio. Ela é especialista em traumas familiares. Acho que ela pode te ajudar.
Liguei para a terapeuta, doutora Marianne Winters. Na manhã seguinte tive a sorte de conseguir uma consulta naquela tarde devido a um cancelamento. O consultório dela era aconchegante e convidativo, com plantas em todos os cantos e móveis confortáveis que não pareciam um consultório de terapia. Diga-me por que você está aqui, ela disse depois que nos acomodamos. Contei o desastre da inauguração da casa e o telefonema subsequente com meu pai, tentando me ater aos fatos em vez das emoções. Quando terminei, me peguei acrescentando, mas talvez eu seja sensível demais. Sempre disseram que sou. O Dr. Winters olhou para mim pensativamente. Pelo que você descreveu, sua família apresenta padrões clássicos de dinâmica familiar narcisista. Você já ouviu esse termo antes? Eu balancei a cabeça. Nesses sistemas familiares, geralmente há papéis atribuídos. A criança de ouro que não pode errar, essa seria sua irmã, e o bode expiatório que carrega a culpa pela disfunção familiar. Esse parece ser o seu papel. Ela continuou explicando como essas dinâmicas funcionam. Como o bode expiatório muitas vezes se torna um membro da família que alcança mais independência, pois precisa se defender sozinho, enquanto, paradoxalmente, é criticado por essa mesma autossuficiência. A parte mais dolorosa para muitos bodes expiatórios, ela continuou, é perceber que a família que eles tanto tentaram agradar pode ser constitucionalmente incapaz de fornecer a validação e o apoio que eles buscam. Então, o que eu faço? Perguntei, com as lágrimas se formando novamente. Apenas aceite que minha família nunca vai me ver de verdade. Essa é uma possibilidade, disse ela gentilmente. Outra é estabelecer limites que a protejam de danos contínuos, deixando espaço para que eles mudem, se quiserem. Mas o primeiro passo é reconhecer a realidade do seu sistema familiar, em vez da versão idealizada da qual você vem tentando participar. Saí daquela primeira sessão sentindo-me devastada e estranhamente libertada. Havia um nome para o que eu havia vivenciado a vida toda. Eu não era louca, nem hipersensível, nem competitiva. Eu estava respondendo normalmente ao tratamento anormal. Na semana seguinte, participei de mais 3 sessões com a doutora Winters, aprofundando-me na minha história e padrões familiares. Ela me ajudou a perceber como eu havia sido treinada desde a infância para minimizar minhas próprias necessidades e priorizar os sentimentos de Amanda acima dos meus. Como meus pais usaram minha responsabilidade e competência contra mim, ao mesmo tempo em que se baseavam nessas qualidades e me puniam por possuí-las. A constatação mais dolorosa foi compreender que minha família talvez nunca mudasse. Passei a vida inteira acreditando que, se eu conquistasse o suficiente, tivesse sucesso suficiente, provasse meu valor vezes suficientes, eles finalmente me veriam e me reconheceriam. A possibilidade de que isso nunca acontecesse, de que eles pudessem ser fundamentalmente incapazes de me ver com precisão, desencadeou uma dor tão profunda que parecia a morte. Você está de luto, explicou o Dr. Winters, não por uma pessoa que morreu, mas pela família amorosa que você merecia e nunca teve. Essa dor é real e necessária. 2 semanas após o desastre da inauguração da casa, eu ainda estava processando esses insights quando minha mãe apareceu sem avisar na minha porta. Estamos preocupadas com você, disse ela, entrando sem esperar ser convidada. Você não tem atendido nossas ligações. Seu pai está muito chateado. Eu precisava de um pouco de espaço, disse cuidadosamente, com as técnicas de terapia ainda frescas na mente. Fiquei magoada com o que aconteceu. Bem, todos nós ficamos decepcionados às vezes, disse ela, com desdém, andando pela minha casa e examinando tudo com um olhar crítico. O acabamento desta sala de jantar está um pouco escuro, não é? Faz o espaço parecer menor. Suas críticas casuais à minha casa, aquele lugar onde eu havia me entregado de coração, cristalizaram tudo o que o Dr. Winters vinha me ajudando a entender. Minha mãe não estava ali para me redimir ou entender minha perspectiva. Ela estava ali para me trazer de volta ao padrão familiar estabelecido, onde meus sentimentos eram interrupções inconvenientes a serem administradas e ignoradas. Mãe, eu disse, com a voz mais firme do que eu me sentia. Preciso que vocês ouçam algo importante. Quando vocês decidiram não vir à minha festa de inauguração depois de prometerem que viriam, e nem me avisaram que não viriam, fiquei profundamente magoada. Quando meu pai me disse que vocês nunca tiveram a intenção de vir, algo se partiu em mim. Ah, Diana, sempre tão dramática, suspirou ela. Foi só um conflito de agenda. Já vimos a casa, não é? É linda, apesar dos detalhes escuros.
Vamos deixar isso para lá. Não se trata da casa, insisti. Trata-se de uma vida inteira me sentindo menos importante, menos valorizada que a Amanda. Trata-se de reconhecer que essa dinâmica não é saudável para nenhum de nós, incluindo ela. O rosto da minha mãe endureceu. Não sei de onde vem tudo isso, mas não gosto. Sua irmã sempre precisou de mais apoio. Isso não significa que a amamos menos. Talvez não, reconheci. Mas significa que você tem demonstrado a ela mais atenção, mais consideração e mais respeito. E não estou mais disposta a aceitar isso. O que isso quer dizer? Ela perguntou. Significa que estou estabelecendo limites. Não vou continuar participando de uma dinâmica familiar que me machuca. Ela me encarou como se eu tivesse começado a falar em línguas. Você não é assim, Diana. Você sempre foi a pessoa sensata. Você está saindo com alguém? Alguém anda enchendo sua cabeça com essas ideias? A implicação de que eu não poderia ter chegado a essas conclusões sozinho, que eu devia ter sido influenciado por outra pessoa, estava tão perfeitamente alinhada com a forma como eles sempre invalidaram minha perspectiva que quase ri. Sim, mãe. Estou consultando uma terapeuta, e ela está me ajudando a entender que o que vivi em nossa família não é normal nem saudável. Um terapeuta, exclamou ela, como se eu tivesse admitido fazer parte de uma seita. Bem, isso explica. Essas pessoas ganham a vida convencendo famílias perfeitamente normais de que são disfuncionais. Acho que você deveria ir embora agora, eu disse baixinho. Tudo bem, ela retrucou, pegando a bolsa. Quando estiver pronta para se desculpar e agir como você mesma novamente, sabe onde nos encontrar. Depois que ela foi embora, sentei-me na sala de estar, sentindo-me fisicamente exausta, mas emocionalmente mais forte do que me sentirá nas últimas semanas. Pela primeira vez na vida, estabeleci um limite com minha mãe e o mantive, apesar das tentativas dela de ignorar e minimizar meus sentimentos. Foi assustador, mas também emocionante. O Dr. Winters me alertou que, quando você começa a mudar padrões em um sistema familiar disfuncional, o sistema reage com unhas e dentes para restaurar o equilíbrio. A visita da minha mãe foi só o começo. Nas 2 semanas seguintes, mantive contato mínimo com minha família, respondendo às mensagens com mensagens breves e neutras, mas recusando ligações. Eu precisava de espaço para processar minhas emoções e consolidar os limites que estava começando a estabelecer. Como era de se esperar, minha família intensificou seus esforços para me trazer de volta aos nossos padrões estabelecidos. Meu pai deixou mensagens de voz raivosas, acusando-me de destruir a família. Minha mãe enviou mensagens passivo-agressivas sobre como algumas pessoas deixam pequenas queixas prejudicarem relacionamentos importantes. Tias e primas com quem eu raramente falava de repente me procuraram, preocupadas com o porquê de eu não estar falando com meus pais, claramente tendo ouvido apenas a versão deles dos acontecimentos. O mais surpreendente foi o pacote que chegou certa tarde, uma oferta de paz de Amanda. Dentro, havia uma pequena planta e um cartão que dizia: "Desculpe o mal-entendido com o seu grupo. Espero que possamos superar isso logo. Amo vocês." O enquadramento do mal-entendido a minimizou tanto que realmente aconteceu que quase joguei a planta fora. Em vez disso, coloquei-a no parapeito da janela da minha cozinha como um lembrete do trabalho que ainda precisava fazer para estabelecer limites saudáveis. O Dr. Winter sugeriu que eu escrevesse uma carta expressando todos os meus sentimentos à minha família, não para enviar, mas para esclarecer meus próprios pensamentos. Passei um fim de semana inteiro redigindo-a, despejando décadas de mágoa, confusão e raiva. Quando terminei, tinha 20 páginas de pura emoção. Reler tudo isso para mim mesma foi catártico. Eu nunca havia reconhecido plenamente, nem para mim mesma, a profundidade da dor que o tratamento que eles me causaram. O que faço com isso agora? Perguntei à doutora Winters na nossa próxima sessão, mostrando-lhe a carta. O que parecer certo, disse ela. Algumas pessoas queimam essas cartas como uma libertação simbólica. Outras as guardam como um lembrete de sua verdade quando começam a duvidar de si mesmas. O importante é que você tenha dado voz à sua experiência. Decidi guardar a carta na gaveta da minha mesa de cabeceira. Algo no fato de ter externalizado esses sentimentos os tornava menos avassaladores, como se escrevê-los tivesse extraído um pouco do seu veneno. Com a orientação do Dr. Winters, comecei a criar limites para seguir em frente com minha família.
Não eram ultimatos ou punições, mas sim diretrizes sobre como eu precisava ser tratada para poder me envolver. Eu não participaria de conversas em que meus sentimentos fossem ignorados ou minimizados. Não aceitaria cancelamentos de última hora sem explicação ou pedido de desculpas. Não toleraria comparações entre Amanda e eu. Eu sairia de situações em que esses limites fossem violados, explicando claramente o motivo. O segredo, enfatizou o Dr. Winters, é a consistência. Limites só funcionam quando são mantidos. Sua família passou 32 anos aceitando o comportamento deles. Eles não vão mudar da noite para o dia. Ao me concentrar na minha cura, também me reconectei com a alegria do meu lar. Decidi organizar outra festa de inauguração, desta vez convidando apenas amigos, a família escolhida que sempre me demonstrou respeito e carinho. Kate me ajudou a planejar, e nós deliberadamente fizemos algo diferente da primeira tentativa. Comida diferente, decoração diferente, energia diferente. A noite foi tudo o que eu esperava que minha inauguração original fosse, cheia de risadas, elogios genuínos ao meu trabalho de reforma e pessoas que estavam lá porque realmente queriam comemorar comigo. Pela primeira vez desde o desastre com minha família, senti orgulho da minha conquista que havia sido roubada de mim. Quando a festa estava terminando, a campainha tocou. Quando abri, Amanda estava na minha varanda, parecendo desconfortável. "Posso entrar?", perguntou ela, hesitante. Meu primeiro instinto foi mandá-la embora. Era minha chance de recomeçar, a minha celebração da cura. Mas a curiosidade venceu. Por alguns minutos, concordei, dando um passo para o lado. Ela entrou, absorvendo o clima de festa com surpresa. "Vocês vão fazer outra festa de inauguração?" "Sim", eu disse simplesmente, sem oferecer mais explicações. Amanda olhou para as pessoas conversando na minha sala, nenhuma delas membro da família. A compreensão surgiu em seu rosto. "Você não nos convidou." "Não, eu não fiz." Ela estremeceu um pouco com a minha franqueza. "Podemos conversar em algum lugar privado?" Levei-a até meu escritório em casa e fechei a porta. "O que você quer, Amanda?" "Mamãe e papai estão muito chateados", ela começou. "Eles não entendem por que você está tão distante." Expliquei meus sentimentos a eles claramente, eu disse. Eles escolheram não me ouvir. "Disseram que você os acusou de me amarem mais do que a você", continuou ela. "Isso não é justo, Diana. Não é uma competição." A ironia de ela usar a palavra competição depois que meu pai me acusou de ser competitivo não passou despercebida. "Você tem razão", concordei. "Não deveria ser uma competição, mas nossos pais sempre a trataram como tal, com você como a vencedora consistente." "Isso não é verdade", ela protestou, mas sem convicção. "Não é? Eles faltaram à minha festa de inauguração, a celebração da maior conquista da minha vida adulta, para ir com você comprar um carro." "Um carro, Amanda. Algo que poderia ter sido comprado a qualquer momento." Ela olhou para baixo, em silêncio por um momento. Quando olhou para cima, havia algo diferente em sua expressão. Uma vulnerabilidade que eu raramente vira nela. "Eu agendei isso naquele dia de propósito", ela admitiu calmamente. Olhei para ela, sem entender a princípio. "O quê?" "A compra do carro. Eu sabia quando seria sua festa. De propósito, agendei a papelada final para o mesmo dia e horário." A confissão me atingiu como um golpe físico. "Por que você faria isso?" Ela afundou na cadeira da minha mesa, parecendo subitamente exausta. "Porque eu sabia que eles me escolheriam. Sempre escolhem." E eu precisava dessa confirmação. "Confirmação de quê?", perguntei, tentando entender. "Que eu ainda sou a favorita", disse ela, com a voz baixa. "Você não entende como é, Diana. Você é tão independente, tão capaz. Você tem uma carreira incrível, comprou uma casa linda, tudo sozinha. Tenho quase 30 anos e meu pai ainda me ajuda a pagar o aluguel. Meu diploma em administração é praticamente inútil. Mal consigo me sustentar. Então, você sabotou deliberadamente a festa de inauguração da minha casa porque tem ciúmes da minha independência", esclareci, com a raiva aumentando. "Quando você diz isso desse jeito, parece terrível", ela estremeceu. "Por que é terrível, Amanda?"
Você tem ideia do quanto isso me machucou? Não pensei que você se importasse tanto, ela admitiu. Você sempre pareceu tão autossuficiente, como se não precisasse de nenhum de nós. Claro que me importo. Eles também são meus pais. Só porque aprendi a viver sem a aprovação deles não significa que eu não queira isso. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Acho que sempre tive ciúmes de você, disse ela finalmente. Você nunca pareceu precisar da validação deles como eu. Você construiu essa vida inteira sem a ajuda deles. Eu não sei como fazer isso. A admissão foi tão inesperada que dissipou temporariamente minha raiva. Pela primeira vez, vi minha irmã não como a filha de ouro favorita, mas como alguém presa em um papel disfuncional que havia prejudicado seu desenvolvimento tanto quanto meu papel de bode expiatório havia me ferido. Nossa dinâmica familiar não tem sido saudável para nenhum de nós, eu disse com mais gentileza. Você foi privada da oportunidade de desenvolver independência, e a mim foi privado do apoio que todos merecem. Ela assentiu lentamente. Nunca pensei nisso dessa forma. Conversamos por mais 1 hora, com mais sinceridade do que nunca. Amanda revelou suas inseguranças, seu medo de que, sem o apoio e a atenção constantes dos nossos pais, ela não tivesse uma identidade real. Compartilhei minha perspectiva sobre crescer, sempre me sentindo em segundo lugar, nunca merecedora da mesma consideração que ela recebia automaticamente. Antes de sair, Amanda hesitou na porta. Sinto muito pela festa de inauguração, disse ela. Foi uma atitude egoísta e infantil. Sim, foi, concordei, sem suavizar a verdade. E ainda não estou pronta para perdoar, mas aprecio sua honestidade. Depois que ela foi embora, reencontrei meus amigos, sentindo-me estranhamente mais leve. A conversa com Amanda não havia resolvido magicamente o nosso relacionamento, mas abriu a porta para uma conexão mais autêntica, baseada na realidade, e não nos papéis que nos foram atribuídos. No mês seguinte, continuei mantendo meus limites com a minha família. Quando meu pai ligou e começou a ignorar meus sentimentos, eu disse calmamente: não estou disposta a continuar esta conversa se minha perspectiva estiver sendo invalidada. Posso conversar mais tarde, quando isso mudar. Então desliguei, apesar dos protestos dele. Quando minha mãe me convidou para o jantar de domingo, mas esqueceu de mencionar que Amanda levaria seu novo namorado para ser apresentado à família, eu simplesmente fui embora ao descobrir a farsa. Não gosto de ser enganado sobre a natureza deste encontro, expliquei. Te vejo em outra ocasião. Cada pequeno ato de autorrespeito era difícil, mas fortalecedor. Eu estava aprendendo que podia estabelecer limites sem drama ou longas explicações. Eu podia simplesmente declarar minhas necessidades e impô-las por meio de minhas ações. O desenvolvimento mais surpreendente aconteceu com Amanda. Depois da nossa conversa na minha segunda festa de inauguração, ela começou a entrar em contato comigo diretamente, separadamente dos nossos pais. Perguntou se eu recomendaria um terapeuta, admitindo que achava que também poderia se beneficiar de ajuda profissional. Embora nosso relacionamento permanecesse frágil e hesitante, havia uma nova autenticidade em nossas interações que parecia curativa para nós dois. 6 meses após o desastre da inauguração da casa, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Minha casa agora parecia realmente um lar, um santuário de paz e respeito próprio, em vez de um palco para a aprovação familiar que eu jamais receberia. A terapia com o Dr. Winters continuou, migrando do gerenciamento de crises para um trabalho de cura mais profundo. Exploramos as raízes da minha infância, que me levaram a agradar as pessoas e ao meu hábito de minimizar minhas próprias necessidades. Aprendi a reconhecer quando estava caindo em velhos padrões de buscar validação daqueles que não conseguiam me dar. O trabalho com luto não é linear, lembrava-me o Dr. Winters quando eu passava por contratempos, dias em que a dor da rejeição familiar parecia tão viva quanto sempre. A cura se move em espirais. Você revisita os mesmos pontos de dor, mas com uma nova compreensão a cada vez. Estabeleci novas tradições em casa que celebravam minha independência, em vez de tentar recriar dinâmicas familiares que nunca me serviram. As manhãs de domingo tornaram-se um momento sagrado para mim, um café da manhã farto na minha varanda quando o tempo permitia, seguido de leitura ou jardinagem. Ofereci-me para organizar um clube do livro mensal, enchendo minha sala de jantar com conversas reflexivas e conexões genuínas. Meus relacionamentos com familiares evoluíram de maneiras diferentes.
Amanda e eu estabelecemos uma nova conexão cautelosa, baseada na honestidade, em vez da competição. Ela começou a consultar seu próprio terapeuta e a dar pequenos passos rumo à independência financeira, incluindo uma promoção no trabalho que lhe permitiu pagar seu próprio aluguel pela primeira vez. Acho que usei o desamparo como forma de garantir atenção, admitiu ela durante um dos nossos encontros para tomar café. É assustador aprender a me virar sozinha, mas também é libertador. Com minha mãe, eu mantinha limites claros, mas permanecia aberto a uma conexão autêntica. Às vezes, ela me surpreendia com esforços genuínos para entender minha perspectiva. Pedia para ver fotos do meu processo de reforma e realmente ouvia minhas explicações sobre o trabalho que eu havia feito. Outras vezes, ela voltava aos velhos padrões, fazendo comentários desdenhosos ou tentando me triangular com reclamações sobre Amanda. Percebi que você está falando mal da Amanda para mim, eu dizia calmamente quando isso acontecia. Isso me deixa em uma posição desconfortável. Prefiro não participar dessas conversas. Sua reação a tais limites variava dependendo do dia. Às vezes, ela se desculpava e corrigia o rumo. Outras vezes, ficava na defensiva e encerrava a conversa abruptamente. Aprendi a aceitar essas inconsistências sem assumir a responsabilidade por suas reações emocionais. Meu pai se mostrou mais resistente a mudanças. Quando percebeu que suas táticas de raiva e dominação não funcionavam mais para me manter na linha, passou a adotar longos períodos de silêncio frio, provavelmente esperando que eu corresse atrás de sua aprovação, como sempre fizera antes. Quando isso não funcionava, ele fazia tentativas estranhas e ocasionais de se conectar, sempre evitando cuidadosamente qualquer reconhecimento de mágoas do passado. Como está a casa? Perguntou ele durante um telefonema, o mais perto que chegou de fazer referência ao incidente da inauguração da casa. É maravilhoso, respondi simplesmente. Estou muito feliz aqui. Alguns parentes me surpreenderam com seu apoio. A irmã da minha mãe, tia Linda, entrou em contato depois de saber do conflito. Sua mãe sempre teve problemas com o favoritismo, ela me disse com franqueza. Nossos pais fizeram o mesmo com ela e comigo. É um padrão geracional, mas isso não significa que seja correto. Estou orgulhosa de você por ter quebrado isso. A validação dela significou mais do que eu poderia expressar, uma confirmação de dentro do sistema familiar de que minha experiência era real e meus limites justificados. A família de amigos que escolhi continuou a me dar o apoio constante e a celebrar minhas conquistas, algo que minha família biológica teve dificuldade em oferecer. Kate, em particular, permaneceu uma presença constante, juntando-se a mim em projetos de reforma da casa e sendo uma caixa de ressonância quando as interações familiares me faziam questionar minha realidade. Olha o quanto você evoluiu, ela comentou certa noite, enquanto estávamos sentados no balanço da minha varanda, exatamente 6 meses após a inauguração da casa original. Você não é mais a mesma pessoa. Ela estava certa. A Diana que buscava desesperadamente a aprovação da família, que inventava desculpas para comportamentos indesculpáveis, que minimizava suas próprias conquistas para não ofuscar a irmã, aquela mulher se fora. Em seu lugar estava alguém que entendia que seu valor não era determinado pela validação familiar, que podia estabelecer limites sem culpa, que podia celebrar suas próprias conquistas, independentemente de qualquer outra pessoa fazer. A mudança mais profunda foi interna. Eu não acordava mais com aquele nó familiar de ansiedade, aquela sensação de nunca estar à altura. Parei de verificar meu celular por reflexo em busca de mensagens da família, parei de estruturar minhas conquistas em torno da potencial aprovação dos meus pais. Eu havia quebrado as correntes internas que me limitavam muito mais efetivamente do que quaisquer restrições externas. O Dr. Vinter chamou isso de diferenciação, o processo psicológico de separar o seu senso de identidade do sistema familiar que o formou. Não se tratava de cortar laços, mas de estabelecer uma noção clara de onde eu terminava e eles começavam, de reconhecer que as limitações deles não eram minha responsabilidade. O maior presente desta jornada difícil, ela me disse em uma de nossas sessões, é que você está criando um novo padrão. Se você tiver filhos, já fez o trabalho para garantir que não passará essa disfunção adiante. Esse pensamento foi particularmente curativo, a ideia de que a dor que eu havia sentido poderia acabar comigo, de que eu havia quebrado uma corrente que poderia continuar por mais gerações. No primeiro aniversário da compra da minha casa, eu me sentia pronta para organizar outra reunião familiar. Não uma festa de inauguração, mas um jantar simples, com expectativas e limites claros definidos com antecedência.
Convidei meus pais, Amanda, e alguns parentes neutros que poderiam servir de intermediários. Adoraria que você visse minha casa, escrevi no convite. Por favor, me avise até sexta-feira se puder comparecer. O jantar será das 18 horas às 21 horas. Os limites de tempo explícitos eram novidade para mim. Antes, as reuniões familiares tinham convites abertos, o que frequentemente resultava em visitas longas e exaustivas. Definir horários claros de início e término foi uma mudança pequena, mas significativa. Para minha surpresa, todos aceitaram e respeitaram os limites que eu havia estabelecido. O jantar não foi perfeito. Houve momentos de tensão, velhos padrões que ameaçavam emergir. Mas foi autêntico de uma forma que reuniões familiares nunca tinham sido antes. Quando meu pai fez um comentário desdenhoso sobre minha carreira, eu abordei diretamente, em vez de engolir a mágoa. Quando minha mãe começou a comparar a vida de Amanda com a minha, mudei de assunto com delicadeza, mas com firmeza. Depois que eles foram embora, sentei-me em minha casa silenciosa, sentindo-me em paz, em vez de esgotada. A noite não representou uma resolução perfeita, nossa família provavelmente sempre teria suas disfunções, mas uma nova maneira de lidar com essa realidade nos meus próprios termos. Se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é que você não pode obrigar as pessoas a te valorizarem adequadamente. Você não pode forçar ninguém, nem mesmo os pais, a te dar o amor e o reconhecimento que você merece. O que você pode fazer é reconhecer seu próprio valor. Crie limites que protejam seu bem-estar e construa conexões com aqueles que naturalmente o veem e celebram. Minha casa ainda é um símbolo da minha independência, mas agora representa algo ainda mais valioso: minha jornada rumo à identidade autêntica. Cada cômodo contém não apenas minhas escolhas de design e trabalhos de reforma, mas a arquitetura invisível da minha cura. Cada limite que estabeleci, cada verdade que falei, cada momento em que defendi meu valor construiu algo muito mais significativo do que paredes físicas e um teto, um verdadeiro lar para meu espírito. Se você já se sentiu invisível ou desvalorizado pelas pessoas que mais deveriam amá-lo, saiba que seu valor não é determinado pela capacidade delas de reconhecê-lo. Construa sua própria casa de amor próprio, tijolo por tijolo, com a dor que sente. A fundação pode ser feita de lágrimas, mas o que surge dela pode ser mais bonito e duradouro do que qualquer coisa construída nas areias movediças da aprovação dos outros. Você já teve que impor limites a familiares que não conseguiam enxergar o seu valor? Conte-me nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais jornadas de cura e autodescoberta. Obrigado por ouvir minha história. E lembre-se de que seu valor é inerente, não algo que precisa ser conquistado ou provado a qualquer outra pessoa.